Fala pessoal, bom dia. Ando meio sumindo por aqui porque tava em viagem para as palestras e eu acompanhei. Eu vi muita gente na segunda-feira falando a reportagem de coach do Fantástico. Eu vi muitas opiniões, mas eu não gosto de vir aqui manifestar pela opinião dos outros. Então eu assisti agora pelo YouTube, assisti a visão de algumas pessoas e eu vou dar a minha opinião. Eu faço mentorias, eu estou em processo, eu fiz cursos de coach e tal, mas eu não faço processo de coach. Eu fiz para aprender as ferramentas, para aprender a dinâmica, e eu passei por um processo de coach primeira vez em 2017, e isso transformou minha vida, tá? Primeiro, eu vou falar da matéria do Fantástico, como muitas coisas na Globo foi uma matéria sensacionalista, né? O G1, o ano passado, fez uma matéria super falando bem do coach, porque essa matéria foi patrocinado pelo coach José Roberto Marques. Então, qualquer empresa, ela tem interesse de quem patrocina mais. E é muito mais fácil você criticar do que falar bem, porque a polêmica, ela dá muito mais audiência. Então, fazendo esses dois pontos, é o seguinte, eu achei muito tendenciosa a matéria. Eu não gosto de matérias assim que não explanam os dois lados. Tem a galera que não teve resultado do coach e tal. Beleza, às vezes você teve uma experiência ruim porque pegou um profissional ruim, né? Eu sempre que faço qualquer coisa, desde médico, fisioterapeuta, eu procuro os melhores do mercado. Porque qualquer profissional ruim, qualquer profissional, às vezes que não tenha o conhecimento necessário, ele pode prejudicar muito a tua vida. Então esse é um ponto, tá? Eu fiz o primeiro treinamento de coaching em 2017, isso transformou minha vida, me fez ir para uma capital e me fez abrir portas enormes, ainda no ano de 2018, 2019. E depois eu fiz treinamento de coach com... Fiz cursos, não treinamento de coach, né? Com um dos maiores coaches do Brasil, que hoje é um amigo meu, muito querido, muito competente, o Rodrigo Cardoso. E no curso dele eu vi pessoas que tiveram a sua vida em todas as áreas modificadas. Pessoas que estavam com empresas passando momentos difíceis e 2, 3 anos depois estavam em abundância e continuaram fazendo os treinamentos dele porque, como o Rodrigo mesmo diz, o treinamento nunca acaba. Eu sou fã do autoconhecimento, tá? Há 32 anos a minha mãe aplica isso em mim, essa mentalidade positiva, essa vibe positiva, olhar o lado bom da vida. E isso foi fundamental para que eu pudesse estar andando. Eu até me emociono porque eu sei que se não fosse a minha cabeça, se não fosse a minha mentalidade, se não fosse a minha resiliência, muitas coisas que eu fiz com médicos, fisioterapeutas e outros profissionais da área da saúde não teriam dado resultado. Eu fui uma criança que as pessoas me olhavam e falavam, pô, o Samuel não vai falar. Nunca. O Samuel não vai engatinhar, não engatinhei. O Samuel não vai ter capacidade de aprender, ele não vai ter como estudar numa escola convencional. Eu fui duvidado, eu fui rejeitado por muita gente. A minha mentalidade e a mentalidade da minha mãe, principalmente, porque eu era uma criança. Eu fui conduzido pela minha mãe e pelos meus pais. Toda criança, ela é conduzida pelos pais ou por alguma referência que ela tem próximo, entendeu? No meu caso, foi meus pais. Então, se não fosse essa mentalidade, possivelmente hoje eu estaria em depressão. Possivelmente hoje eu não teria espaço para ganhar mais de um salário mínimo, porque é isso que as empresas pagam para as pessoas nas condições como eu, físicas. Eu vejo pessoas com paralisia cerebral formada, mas que não conseguem espaço. Eu vi pessoas com 3 faculdades e não conseguem espaço nas empresas. E assim, então sempre que você vê uma matéria, vê qualquer coisa, cara, vê o outro lado, vê o contraponto. Eu estudei numa escola que as professoras de História e Geografia botavam só um ponto de vista sobre uma ideologia política. Isso nunca é saudável. Isso nunca é saudável. Veja os dois lados da moeda sempre. Eu não tô aqui defendendo coach. Eu não tô... Eu não sou coach. Eu não ganho dinheiro com isso. Mas é o seguinte, pra mim funcionou. E eu vi
nesses treinamentos, depois eu fiz os treinamentos com o Paulo Vieira, que foram transformadores também. E eu vi muita gente nesses cursos que eu fui presencial, eu conversei com essas pessoas. E eu, no processo de mentoria que eu faço com pais e mães de crianças com paralisia cerebral junto com a minha mãe, eu tenho a vivência, eu tenho a pele em jogo. Eu passei por essas dores e por esses processos. E eu posso te falar que às vezes, você mudando as suas crenças, você mudando as suas ações, você transforma a vida. Para quem não acredita, cada um é cada um. Eu já fiz terapia e por um tempo funcionou. Eu não acho que são coisas concorrentes. A minha vida inteira, eu vi fisioterapia de um lado e educação física do outro e os dois concorrendo. E eu melhorei muito porque eu integrei as duas técnicas. Então, cada pessoa é uma pessoa, mas o coach, ele surgiu nos anos 70 em Harvard. A maioria dos presidentes americanos tem um coach. Os atores de Hollywood têm um coach. Então, assim, não é sobre alta performance. Eu não acho que a vida é só trabalho. Eu sou meio contra esse negócio, porra, tem que ser produtivo todo dia. Não é assim. Pra mim, essa é a minha realidade, essa é o jeito que eu conduzo a minha vida. Só que o seguinte, pega essa frase aqui, ó. Minhas decisões determinam meus destinos. As suas decisões são mentais. E você vai agir sempre conforme a sua mentalidade. E eu vou deixar uma pergunta pra você aqui, quero que você me responda nos comentários. Você já viu alguém desmotivado, triste, fazer alguma coisa importante pros outros? Não pra si mesmo, mas pros outros, mudar o mundo de alguma forma, mudar a realidade que vive, mudar a realidade das pessoas que estão por perto. Então, assim, eu me senti na obrigação de vir me manifestar, porque eu acho que foi uma matéria que só mostrou o lado negativo, e tem. Como em todas as áreas, tem os profissionais ruins, tem os profissionais que passam por curso de uma semana e se denominam coach, até porque a palavra em tradução americana, se você pegar a tradução direta, coach, muita gente, é treinador, é técnico, então eu posso ser um profissional de educação física e sem fazer o curso de coach eu posso me denominar coach de emagrecimento, ou coach, um nutricionista, por exemplo, também. Então, assim, e não tá errado, não tá errado, é a palavra é treinador. Então, assim, veja, se você for pegar um coach, veja quantas horas, qual é a experiência que ele tem, como é que tá a vida dele. Não adianta você pegar um coach, por exemplo, financeiro, ou até um economista, tá? Eu tive aula com professores de economia que não tinham dinheiro. E na teoria eles sabiam muito. Mas se eu for fazer um processo, seja com um terapeuta, seja com qualquer coisa na minha vida, eu vou procurar alguém que tenha os resultados que eu ainda não tenho. Por isso que eu gosto de estar com os melhores. Isso me faz evoluir. E não é, cara, não é evoluir na carreira, não é evoluir mentalmente. Eu luto todos os dias e a minha condição física me exige isso para ser melhor do que eu fui ontem. Eu não tenho concorrência com ninguém, cara. Eu acho que tem espaço para todo mundo. Mas eu sei que se eu for melhor do que eu fui ontem, eu vou conseguir meu espaço, eu vou conseguir realizar meus sonhos, meus objetivos. E há 32 anos atrás, o que minha mãe aplicava, que chamava ela de doida, de louca, de maluca, que falaram que era, poxa, só psicologia positiva, isso não funciona. Só isso não funciona mesmo. Mas se você tem isso, se você tem ação, se você busca constantemente a melhora, a minha vida foi transformada. Milagres aconteceram na minha vida graças à mentalidade que meus pais implantaram em mim, e aí eles me fizeram uma pessoa persistente e resiliente. E hoje, tudo que eu ensino, velho, tudo que eu ensino, eu vivenciei. Então eu sei todas as dores de uma criança com paralisia cerebral e afirmo com todas as palavras. Eram muito maiores há 30 anos atrás. O bullying comia solto. Quem passou pelas escolas nos anos 80 e 90 sabe disso que eu tô falando. Você não tinha recurso, você não podia correr pra ninguém. Se você corresse, você virava chacota. E se você fosse um homem fraco, as pessoas te batiam. Essa era a realidade. Então, cada um é cada um. Eu acho que tem espaço para todo mundo. Eu conheci psicólogos maravilhosos, já fiz processos de terapia, funcionou também. Eu não estou aqui defendendo uma área e falando que só ela funciona. Pega o que for melhor para você. Mas, antes de criticar qualquer coisa, conheça, tá? E conheça pessoas que tiveram resultado fazendo isso. Principalmente isso, eu conheço. Eu conheço gente que aumentou 20 vezes a renda
com um processo de coach, com um processo de terapia, com um processo de tudo que é jeito. Eu conheço gente que salvou casamento, eu conheço gente que salvou família, eu conheço gente que se livrou de vícios com drogas. Então, assim, tudo dá certo. E eu falo, nas minhas palestras eu falo isso. Eu não mudo a vida de ninguém, mas eu inspiro as pessoas a tomarem as decisões próprias para que elas acreditem que elas possam mudar a vida. Nenhum processo é rápido. A mudança, ela às vezes demora. Mudanças para mim, tem mudanças que demoraram 15 anos, mas eu vivi o processo. E tem mudanças que eu decidi mudar num dia e eu demorei 5 anos para ter resultado. Mas se você tomar a decisão hoje, você já é um outro ser, porque você já pensa diferente. Eu mudei a minha vida quando eu estava em depressão e fui no médico e ele falou, poxa, se você não fizer, se não voltar aos tratamentos de fisioterapia com o educador físico, você vai ter que parafusar a coluna. E talvez você fique numa cadeira de rodas para sempre. Aquilo ali fez eu mudar. Eu já vi gente que teve um infarto, que fumou durante 30 anos e do dia para outro mudou. Mudou. Só que às vezes muda pela dor, velho. E essas coisas te ensinam. Os pais te ensinam a maioria das vezes mudar pelo amor. Essas ferramentas te ensinam a mudar pelo amor. Entendeu? Eu sou muito mais a favor de mudar pelo amor. Só que eu precisei, às vezes, passar muitas coisas difíceis na minha vida. E hoje eu não quero isso. Eu quero só me transformar pelo amor. Porque eu acredito na mudança. Eu acredito que todos nós podemos ser incríveis. E que a maioria das pessoas está muito longe do seu potencial. Eu acredito que eu estou muito longe do meu potencial máximo. Por isso que eu acredito que eu posso melhorar todo dia. Então, assim, se você é fisioterapeuta, se você é nutricionista, se você é psicólogo, cara, qualquer profissional bom transforma vidas. Qualquer profissional bom transforma vidas. Isso é evidente. Eu dou palestras, eu motivo um monte de pessoas, mas eu já passei correndo na frente do estabelecimento comercial e três anos depois eu encontrei a dona, que foi quem me viu correndo e falou, cara, eu tava numa depressão até te ver correndo. E aí eu falei, porra, se ele pode, eu também posso. Eu comecei a correr, eu livrei de uma depressão, eu reestruturei minha família e minha empresa melhorou. Eu não falei uma palavra. Eu não falei uma palavra. E eu fiquei sabendo disso 3 anos depois. Quantas coisas a gente transforma e nem sabe o impacto que isso gera. O exemplo arrasta muito mais. Então, para mim motivar as pessoas, para mim transformar a realidade, eu tenho que ter o poder, eu tenho que ter a condição de transformar minha própria vida. Essa que tá a mágica da vida. Procure gente que viveu os processos que você quer. E aí você pode fazer o que funciona melhor para você. Seja coach, seja psicólogo. Mas sempre que vê alguma coisa, em vez de criticar, em vez de sair na internet digitando um monte de coisa, viva o processo. Viva o processo com profissionais bons, tá? Porque se você for na linha de profissionais ruins, cara, eu já vi um monte de gente fazer cirurgia que não precisava e piorou com a cirurgia, porque o médico era ruim. E a medicina é maravilhosa. Você não pode generalizar porque você pega um médico ruim, porque você pega um coach ruim. Veja o todo e procure os melhores profissionais. Procure pessoas que transformaram suas realidades. Procure pessoas que já atingiram o que você quer atingir. E posso te falar, funciona muito. Pelo menos para mim. Eu não sou ninguém para botar a régua da minha vida na vida dos outros, mas para mim fez milagres. E eu vivo com pessoas, eu convivo com pessoas que tiveram a vida transformada. Que transformaram a própria realidade. Eu dei palestra segunda-feira agora para um grande empresário, um amigo meu que me viu crescer. E é um cara que eu admiro, sabe por quê? Porque ele passou fome na infância, ele teve uma vida difícil, e hoje é um cara bem sucedido, porque ele trabalha muito. E ele acreditou, ele é um cara extremamente motivado, que queria transformar a realidade dele, ele conseguiu, cara, ele veio numa situação muito difícil. Então, assim, eu convivo com pessoas diariamente que têm o poder de transformar a sua realidade. E ele não fez coach, não fez nada. Mas ele transformou. Dá pra chegar de qualquer jeito, com terapia, com coach, sem coach. Dá pra chegar. Às vezes um processo te faz ir mais rápido. Sozinho, você sempre vai demorar mais. Então, essa é a minha opinião. Espero que vocês gostem, enfim. Espero que vocês comentem, participem aqui. Porque a ideia de vir aqui é dar uma visão geral, entendeu? A gente sabe que tem um lado ruim, como qualquer área da vida,
como qualquer outra profissão. Tem pessoas que fazem cursos de uma semana e são coach. Não é assim que funciona o processo em boas instituições, porque a formação que eu fiz demorou quase 3 meses e eu ainda vou fazer a parte presencial dela. Eu fiz a parte online, entendeu? E eu não vou atuar como coach, eu sou palestrante, mas eu quero botar mais ferramentas na minha bagagem, eu quero ficar mais inteligente e eu quero ficar melhor a cada dia. Um grande abraço, pessoal. Desculpa aqui, tô tremendo porque eu não botei o suporte. Eu falei, vou falar sobre isso, vai ser rápido e acabou demorando mais do que o planejado. Um grande abraço e tenham uma ótima quarta-feira.